Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Nessa nossa aula do ciclo 3 de Matemática Elementar 2, nós estamos falando sobre a trigonometria. E aí, quando a gente fala de trigonometria no ciclo 3, nós tivemos a aula e nós vimos aí essa introdução à trigonometria. Então, o que é o triângulo retângulo, né? A trigonometria no triângulo retângulo, que a gente tem a hipotenusa e os catetos. Então, eu tenho o ângulo reto, de frente ao ângulo reto aqui eu tenho a hipotenusa, eu tenho o cateto oposto, né, que está aqui, que é o cateto oposto ao ângulo analisado, e eu tenho o cateto adjacente, que é esse aqui de baixo, tá? Então, pelo teorema de Pitágoras, eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá certo? Então, nós temos aí algumas razões trigonométricas. Para calcular a primeira razão aqui, seno de um ângulo, eu tenho a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, eu tenho cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de um ângulo, eu tenho cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo, eu tenho medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Eu sei que sempre os dois ângulos, o alfa e o beta, a soma deles vai ser sempre 90. Por quê? Se eu estou falando que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é sempre 180, se aqui eu tenho um ângulo de 90, então se aqui é alfa e aqui é beta, a soma dos dois tem que dar sempre 90, tá? Então são as propriedades que nós temos. Nós também vimos aí o resumo das razões trigonométricas nos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então essa tabelinha, ela é importante aí para que vocês rapidamente consigam calcular algumas medidas que são solicitadas, tá? Então, essa tabela tem ela sempre em mãos aí para consulta rápida. E os demais valores vocês podem consultar, né? Pode calcular também aí na calculadora, mas podem consultar no que a gente chama de tabela da razão trigonométrica. Nessa tabela, vocês encontram todos os valores. Então, eu quero seno de 0,17, é igual ao cosseno de 0,99. Desculpa, eu quero do ângulo 1 grau. 1 grau, o seno é 0,17, o cosseno é 0,99. A soma dos dois juntos vai dar 1, né? Sempre considero aqui. E aí, eu tenho as relações entre seno, cosseno e tangente, né? Então, eu sei que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, e o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. A lei dos senos e a lei dos cossenos. Então, a gente precisa desse resumo e dessa compreensão da congruência e da semelhança para que a gente possa realizar a nossa atividade do ciclo 3. Então, a atividade do ciclo 3. Eu dei para vocês aí um triângulo e eu dei as medidas 1, raiz de 10 e 3, né? A hipotenusa, raiz de 10. Eu quero que vocês calculem o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa, né? Então, seno de alfa vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí, então, o que é o cateto oposto do meu ângulo? É o 3 sobre a hipotenusa, que é a raiz de 10. Então, 3 sobre raiz de 10. Não posso deixar a raiz no denominador, faça a racionalização dos denominadores. Multiplico em cima e embaixo pelo denominador. Aí eu simplifico, né? E consigo resolver. Agora, cosseno do alfa, né? Que é esse aqui que é o alfa. Cosseno é o cateto adjacente, que é o 1, sobre a hipotenusa, que é o raiz de 10. De novo, faça a racionalização do denominador. E depois, a tangente do alfa.
que é o cateto oposto, que é o 3, sobre o cateto adjacente, que é o 1. A outra questão, considere o triângulo retângulo a seguir e calcule os catetos desse triângulo, sabendo que a tangente mede 0,75. Nesse caso, não foram dadas as outras medidas, mas a gente consegue fazer algumas análises aqui. O que eu sei? Eu sei que a tangente do meu ângulo alfa, é igual a 0,75. Então, eu sei que a tangente é a mesma coisa que 75 sobre 100, certo? Que é a mesma coisa que 3 sobre 4. Peguei 0,75 e transformei ele aqui numa fração, que é a mesma coisa. 3 sobre 4 dá 0,75. Eu sei que o cateto oposto sobre o cateto adjacente é igual ao quadrado do cateto oposto mais o quadrado do cateto adjacente é igual ao quadrado da hipotenusa, pelo teorema de Pitágoras, certo? Então, eu sei que o quadrado do 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 90 ao quadrado. 90 eu sei que é a minha hipotenusa. E pela fórmula eu tenho aqui, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu sei que o 3k ao quadrado mais 4k ao quadrado é igual a 90. Eu vou encontrar o valor do k. Com isso, eu encontro os dois catetos. Nessa outra questão, eu quero determinar a medida dos catetos desses quadros de 60 graus. Então, eu quero calcular esse valor de y e esse valor de x, sabendo que o maior deles é igual a 30. Então, eu sei que a minha hipotenusa aqui mede 30. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que o meu seno de 60, né? Seno de 60 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, cateto oposto, que é o y, dividido pela hipotenusa. E o outro, cosseno de 60 é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, tendo essa informação, eu sei quanto que é seno de 60. Vou voltar lá naquela tabela que eu falei para vocês, que é importante a gente saber. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Então, eu vou fazer raiz de 3 sobre 2, que é igual a y sobre 3, meio, que é igual a x sobre 30. Com essa informação, eu consigo calcular o valor de x e o valor do y, né? Aqui eu tenho uma escada, né? Com 8 metros de comprimento, então a minha escada é essa aqui, ela tem 8 metros de comprimento e ela está encostada numa parede, essa é a parede. Sabendo que ela forma na horizontal um ângulo de 60 graus, determine a distância do pé da escada, aqui está o pé da escada, até a parede, que é o que nós estamos chamando de x, tá? E a altura atingida pela escada na parede. Então, quero aqui o meu H, que é a altura da escada na parede. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho essas razões trigonométricas. Cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Esse é o seno. Aqui eu tenho cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu sei que o x, que é o meu cateto adjacente, sobre a hipotenusa, é o cosseno de 60. Então, cosseno de 60 é igual a x sobre 8. E essa altura, que é o que eu estou procurando aqui, é o seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Então, cateto oposto sobre a hipotenusa, eu tenho o seno de 60. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, eu tenho cosseno de 60. Então, o que é o cosseno de 60? Eu vou lá na minha tabela da razão trigonométrica, aquela tabelinha, e eu vou pegar os valores lá, ó. Seno de 60 e cosseno de 60. Raiz de 3 sobre 2 e meio. Vou lá de novo
e eu tenho esses valores e eu vou fazer as substituições, né? Então, faço as substituições, encontro o valor de x e o valor do y. Nessa outra questão, para construir uma rampa, um pedreiro dispõe de uma tábua de 2,8 metros. Se o ângulo de inclinação que se deseja for de 20 graus, qual que é a altura da rampa? Então, aqui eu tenho uma calçada aqui, e aqui eu tenho essa tábua que está fazendo esse ângulo de 20 graus. Eu estou falando que essa tábua ela tem 2,8 metros. Qual que é a altura dessa rampa? Então, eu estou procurando y. Esse é o cateto oposto, essa é a hipotenusa. Então, cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Então, eu estou querendo seno de 20, que é igual a y sobre 2,8. Vou olhar na minha tabela trigonométrica lá, já foi dado aqui, né? O seno de 20 é 0,342. Substituo por esse valor aqui e faço a igualdade e encontro o valor do y. O que é o valor do y? É a altura da minha rampa, tá? Agora, essa outra questão. Uma vareta de 50 centímetros, essa aqui é a minha vareta, de 50 centímetros, é fincada perpendicular ao solo num ponto A. Então, aqui eu tenho essa vareta que foi fincada aqui no solo, nesse ponto A. A extremidade da sombra de um poste de 5 metros, na extremidade da sombra de um poste de 5 metros de altura. Então, aqui eu tenho um poste de 5 metros de altura que fez uma sombra que eu finquei a vareta aqui nesse ponto da sombra. A extremidade A da vareta se encontra a 13 metros do topo do poste. Então, aqui, esse tamanho aqui, ele tem 13 metros, que é o ponto aqui embaixo da vareta e o topo do poste lá. Então, a pergunta é, qual vai ser a sombra dessa vareta? Essa vareta, ela vai projetar uma sombra aqui. Qual que vai ser a sombra dela? Né? Quanto que ela vai representar aqui? E quanto que mede essa sombra do poste aqui, que é o C, tá? Então, a primeira coisa que eu vou calcular é a sombra do poste, porque eu já tenho todas essas medidas aqui, né? Então, com todas essas medidas aqui, eu consigo calcular a sombra do poste. Então, eu vou começar pela sombra do poste, depois eu volto na sombra da vareta. A sombra do poste, o que eu tenho? A ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ou seja, cateto, a hipotenusa, que é o 13 ao quadrado, né? Então, aqui eu tenho um ângulo reto, 13 ao quadrado. Aqui embaixo, né? Cateto oposto, né? Cateto oposto a esse ângulo, 5 ao quadrado, mais c ao quadrado, que eu não tenho, né? Então, com essa resposta, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o valor de C. Quando encontrar o valor de C, aí eu consigo pegar esse valor, né, e calcular aqui. Aí sim eu vou ter condições de poder fazer calcular a sombra dessa vareta, que eu tenho aqui também, ó. Eu tenho um ângulo reto, eu tenho a altura da vareta que foi dada, o C eu já vou ter encontrado aqui embaixo, né? E eu tenho que calcular qual que é a sombra dessa vareta, qual que é o valor do selinho aqui, né? Eu tenho 50 e eu tenho a proporção aqui da hipotenusa. Então, é isso, gente. Desejo a vocês bons estudos. Se tiverem dúvidas em relação a essa atividade, eu fico à disposição de vocês aí ao longo da semana, tá certo? Um abraço e tudo de bom.